Hoje aqui no Alego Entrevistas, estou recebendo o Dr. Glauco Borges Júnior, ele que é advogado eleitoralista. Nós vamos falar sobretudo sobre a anualidade e também sobre a reforma política, sobre o nosso processo eleitoral. Dr. Glauco, é um grande prazer recebê-lo aqui na TV Alego para a gente falar desse assunto tão importante. Muito obrigado por ter vindo. Olá, Tiago. Eu que agradeço a você, agradeço a TV Alego, agradeço aos nossos amigos internautas e telespectadores por essa oportunidade de estar aqui, estar trazendo ao debate temas importantes e relevantes sobre o nosso Estado Democrático de Direito e também sobre o nosso sistema eleitoral. Quando a gente fala sobre essa questão da anualidade, é aquele período de um ano antes da eleição, quando nada mais pode mudar. Nós estamos aí há um ano e pouco das eleições. Dá tempo de mudar ainda alguma coisa na nossa política, na nossa maneira de votar e de ser votado, doutor? Pois bem, Tiago, a nossa Constituição, no artigo 16, ela traz essa regra, como você bem disse, da anualidade eleitoral. Ou seja, a lei que vem alterar o processo eleitoral, ela deve ser alterada até um ano antes das eleições. Por exemplo, a nossa Constituição, ela determina que as eleições ocorrerão no primeiro domingo de outubro. Ano que vem nós teremos eleições, ou seja, no dia 2 de outubro de 2022 nós teremos as eleições, então, contado-se um ano anterior, até o dia 2 de outubro do corrente ano, nós temos que ter essas alterações. Ou seja, podemos sim ter alterações, mas essas alterações devem ser ocorrer agora no mês de agosto, setembro e no início do mês de outubro. E essa regra da anualidade eleitoral, ela vem garantida na nossa Constituição, inclusive o próprio STF reconhece que é uma cláusula pétrea, para ter o quê? Para ter uma segurança jurídica para quem venha disputar esse pleito, o pleito eleitoral, e também para o eleitor, né? E até mesmo para garantir as regras do jogo. Eu sempre brinco, né? Imagino que nós temos um time de futebol e aí iniciamos um campeonato de ponto corrido, aí depois no meio do campeonato muda-se a regra, aí vira mata-mata, ou seja, no sistema eleitoral isso não pode ocorrer. Com base no quê? Com base no artigo 16 da nossa Constituição Federal, que é o princípio da anualidade eleitoral. Eu tenho até um exemplo, uma curiosidade. Em maio de 2010, nós tivemos a aprovação da Lei da Ficha Limpa, uma lei extremamente importante, relevante para o nosso processo eleitoral. Entretanto, como ela foi aprovada em maio de 2010 e nós tínhamos eleições em outubro de 2010, ela não pôde ser aplicada nas eleições de 2010 por causa dessa regra da anualidade. Então, ela só pôde ser aplicada quando? A eficácia dela começou a valer a partir de quando? A partir das eleições de 2012. Então, resumindo, a anualidade eleitoral é para trazer regras ao jogo, regras concretas, para não ter aquele efeito surpresa no meio das eleições. Bom, assuntos como a questão do voto distrital, como a questão das coligações partidárias, são pautas quase que eternas no processo político brasileiro. E elas estão agora em voga novamente. O senhor acredita que pode haver uma mudança nesse sentido da distritalização e também na questão do retorno às coligações ou não? Então, Tiago, todo esse tema, todo esse arcabouço, até um pouco complexo, ele está dentro dos sistemas eleitorais. O que o sistema eleitoral é? O sistema eleitoral, ele pega os votos e converte esses votos em mandatos eletivos. Então, nós temos praticamente dois sistemas, os majoritários e os proporcionais. Dentro do sistema majoritário, nós temos aquele famoso distrital, que inclusive foi utilizado no Império e na Velha República, que é um modelo também norte-americano. Um município, um estado é dividido em vários distritos e ali daqueles distritos saem os representantes mais bem votados que vão representar no parlamento. Já o distritão, o famoso distritão, é como se fosse um distrito único, ou seja, um distrito grande, por isso que vem o nome distritão. E ali nesse distritão, inclusive nós temos várias críticas a ele, porque é um sistema que é pouco adotado, praticamente 4 países adotam no mundo inteiro, um deles é o Afeganistão, e o Japão, por exemplo, já adotou o sistema distritão, mas na década de 90 rejeitou esse sistema, porque... Mas geograficamente o Japão é muito menor do que a gente. É muito menor. Né? Então, e ainda assim aboliu. Ainda assim aboliu, ou seja, é um sistema que ali os mais bem votados são eleitos. Por exemplo, aqui na Assembleia Legislativa são 41 deputados
Então, nesse sistema majoritário distritão, seria eleito os 41 mais bem votados na eleição para deputado. Hoje, qual é o sistema que nós temos? O sistema proporcional. É feito o quê? Calcula-se o número de votos válidos, então nesse caso exclui os nulos e os brancos e a abstenção, e divide-se pelo número de cadeiras. E aí é feita uma média partidária e conforme essa média é distribuído as cadeiras com o desempenho partidário. Então, de fato, todo esse sistema eleitoral, a questão do distritão, nós já tivemos a rejeição desse projeto em outras 2 oportunidades aqui no Brasil, mas agora novamente tem ventilado essa possibilidade do distritão, que inclusive já foi aprovado aí em uma comissão especial. E lembrando, como se trata de uma reforma, precisa ser aprovado nas 2 casas, né? Nós temos um sistema bicameral. Então deve ser aprovado 2 vezes na Câmara dos Deputados e depois ir para a Casa Revisora, que no caso é o Senado Federal. Bom, no Brasil, com esse país geograficamente enorme, né? Um território muito grande, na sua opinião, a distritalização, não o distritão, mas os votos distritais em pequenos distritos ali, seria o mais ideal? Seria o mais ideal. Há alguns também que defendem um sistema misto, que é, por exemplo, um sistema alemão. A metade das vagas é distribuída através dos distritos e a outra metade vem da forma proporcional, que aí no caso a pessoa votaria no partido e ali é o que ocorre hoje, né? As vagas seriam distribuídas por partido. O sistema proporcional ele é interessante porque, de fato, às vezes alguma minoria ela vem ao parlamento através do sistema proporcional, algo que não pode ocorrer, por exemplo, no distritão. No distritão nós teremos aí campanhas eleitorais que, na verdade, quem irá vencer elas é a que tem o maior poder aquisitivo, o maior poder financeiro. Então, a questão de representatividade será bem abalada. E a outra questão do distrital, que é interessante, é que às vezes determinadas localidades do estado ou até mesmo do município não tem uma representatividade no parlamento. Fica muito isolado. Fica muito isolado. Então, a partir do momento em que você cria esse sistema misto, eu acredito que seria o ideal, seria um ponto de equilíbrio. Afinal, a gente seria representado através do distrito, mas também a proporcionalidade seria garantida a algumas minorias. Ok. Doutor, para a gente encerrar esse assunto super interessante aqui, nós estamos tendo aí um embate muito duro entre poderes aqui no Brasil. Isso é normal da democracia? Ela é ruidosa mesmo ou nós estamos passando dos limites? Tiago, é triste dizer, mas em alguns pontos estamos passando do limite. Nós temos uma Constituição muito nova, uma Constituição de 1988, e o que devemos fazer e lutar é para que ela seja aplicada e não questioná-la. Lógico que o questionamento ele é louvável, ele deve ser feito sim, mas dentro do âmbito ali das 4 linhas da Constituição, né? Todo mundo, o poder tal está jogando fora das 4 linhas, outro poder está jogando fora das 4 linhas. Neste momento, o que devemos prezar é o respeito máximo à Constituição. Ok. Dr. Glauco Borges Júnior, advogado eleitoralista, conversando conosco aqui no Alego Entrevistas. Muito obrigado, doutor. Até a próxima oportunidade. Eu que agradeço, Tiago. Agradeço também a todos da TV Alego. Até uma próxima oportunidade. E claro, a você que nos acompanhou, muita gratidão pela presença aqui. E eu espero que a gente se veja em breve. Um forte abraço.